Aprendi muita coisa com ele. Faz parte da Igreja Caminho Cristão. Aqui na Giovana, na Guilherme do Monte lá. Fizemos uma visita lá, o culto é domingo de manhã. Depois à tarde, isso aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite, paz do Senhor. Não precisa disso. Você me ouve bem? Está tranquilo? Dá para ouvir? Está ouvindo? Estou muito feliz de estar aqui nesta noite. É uma alegria estar numa igreja, numa comunidade irmã, que é uma comunidade irmã da nossa. Nós temos o mesmo ministério, somos filhos da mesma mãe. Não é verdade? Somos filhos da mesma mãe. Mamãe está brava com a gente. Não podemos aparecer na casa de mamãe, não é verdade? Mas o que importa é que papai está feliz. E um dia ele vai restaurar todas as coisas, né? E eu tenho essa fé, essa certeza de que um dia nós nos reuniremos, como nos velhos tempos. Não mais como uma igreja, só para celebrarmos juntos. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Quer dizer que eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite, que eu vou no meu coração. É uma palavra que eu já preguei lá na nossa comunidade. Quando eu estava orando, mesmo versículo ardeu no meu coração. E eu creio que ele vai falar com você. Está em 2 Crônica, capítulo 32. Segunda Crônica, capítulo 32. A última parte do versículo 31. Nós vamos ler a última parte do versículo 31. Vamos ler o versículo 31 e depois eu respondo, amém? Enquanto as pessoas procuram, por gentileza, curva a cabeça, fecha os olhos, respeito a Deus. Pai amado e querido, te louvamos por estarmos aqui reunidos, guardados e protegidos pela tua palavra, preservados no teu evangelho deste mundo tenebroso, deste mundo mau. Peço agora que, Senhor, eu seja esvaziado, porque eu não tenho nada para passar para esses homens e mulheres que eu. Mas, Senhor, que o teu Espírito fale através de mim, console, instrua, exorte, console, para a tua honra, para nos firmar no caminho que nos tem proposto. Entregamos essa próxima hora a Ti, em nome de Jesus. Amém. Contudo, o negócio dos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que lhe foram enviados a perguntar acerca do prodígio que se fizera naquela terra, Deus o desamparou, para testá-lo, a fim de saber tudo o que havia em seu coração. Deus o desamparou para testá-lo, a fim de saber tudo o que havia no seu coração. Mais uma vez, Deus o desamparou para testá-lo, a fim de saber tudo o que havia no seu coração. Amém? Havia um rei em Israel chamado Ezequias, um bom Deus, um bom rei, de um bom Deus, lógico, um bom rei, um homem que recebeu o reino destruído de seu pai. Asa foi filho de Belial. Isso é a pior ofensa que tem na Bíblia. Filho do diabo.
poucos homens receberam essa alcunha na palavra de filho de Belial. Asa, o pai de Ezequias, foi um deles. Homem mau. E homem que reinou muito tempo sobre Israel. E nesse reinado, lembre-se que era uma teocracia, não havia separação entre o governo e a religiosidade, a religião, o judaísmo. Então os sacerdotes eram funcionários públicos. O sacerdote recebia ou do Estado ou do que o povo dava para ele. O templo tinha sua manutenção vinda do Estado. Não havia diferença. Era uma coisa só. Esse rei Asa mandou cortar todas as terras. Mandou cortar todo o aporte financeiro. Começou a desincentivar a prática do javismo, da adoração a Jeová. E começou a permitir que outras religiões, que outros deuses fossem adorados em Israel, coisa que Deus já tinha avisado que era abominável. E eles começaram, muita gente começou a seguir, muita gente começou a abandonar Deus, muita gente começou a servir a outros deuses, a procurar outras maneiras de receber suas bênçãos. E por muitos anos foi assim que ficou. E a ponto de que a religião de Israel quase desapareceu. E aí morreu e ele chega no lugar, assume o trono no lugar. Mas a mãe de Ezequias era uma mulher de Deus. Ensinou ele no caminho que ele devia andar. E quando ele assumiu, ele cercou-se de gente de Deus, gente que dava bons conselhos, e ele começou a restaurar. Ele começou a destruir os altares de Baal. Ele começou a destruir os altares de Astarote. Ele começou a minar o poder de outras religiões naquele território. E começou a incentivar a casa de Deus, restaurou a casa de Deus, restaurou a adoração, restaurou a comunhão, restaurou o louvor, e de repente o seu reino estava bombando. Estava bombando a ponto de que quando os inimigos vinham para invadir Israel, quando vinham para afrontar, ele orava, ele apresentava o caso a Deus, e o exército ia embora. E Judá, o reino que ele governava, não caiu na mão de seus inimigos. Foi um rei próspero, foi um rei de Deus. Porém, um dia, vieram da Babilônia alguns embaixadores, alguns enviados, representantes. E quando chegaram lá, eles tinham um propósito, eles não vieram só para ver, para passear, fazer turismo. Eles vinham conhecer qual era o potencial militar de Israel, porque dali a alguns anos eles invadiriam a terra. Da outra vez que veio um rei contra ele, Deus usou o profeta, o avisou, ele orou, Deus deu vitória. Dessa vez, não funcionou. Ele permitiu que os seus inimigos andassem, vissem seus pontos fortes, seus pontos fracos, quanta riqueza havia ali que valeria a pena invadir. E isso aconteceu. E dali uns anos a Babilônia vai invadir Jerusalém e vai levar todo mundo de lá cativo. E aí você pode perguntar, mas poxa, ele era um homem de Deus, era um sujeito que buscava conhecer a Deus. Como é que Deus deixa acontecer uma coisa dessa, né? Imagina se fosse comigo e com você, né? Gente buscando a Deus, servindo a Deus, restaurando o altar em casa, restaurando o altar no trabalho, restaurando o altar na igreja. E de repente nos sobrevém uma coisa ruim, uma infelicidade, nos abate uma enfermidade, um desânimo ou um prejuízo financeiro.
financeiro, ou um roubo. E aí, como que nós vamos nos sentir? E muitas vezes a gente pode perguntar, por que Deus? Por que aconteceu isso? E nesse versículo, Deus nos fala sobre por quê. Por que às vezes coisas ruins acontecem a gente boa? Por que coisas más acontecem a gente que ama a Deus? Você já se sentiu desamparado por Deus? Quem já se sentiu desamparado por Deus? Só isso tem um monte de gente que ainda vai se sentir. Não, Paulo, vai, é bíblico. É bíblico. Todos nós já passamos por isso, ou vamos passar um dia. Todos os homens da Bíblia se sentiram um dia desamparados por Deus, até o próprio Jesus. Então, eu e você somos melhores que o nosso mestre, de jeito nenhum. Mas a questão não é passar. Nós vamos passar por momentos que vamos nos sentir desamparados. Eu passei várias vezes. Mas o que nós podemos aprender dessa situação? O que nós podemos tirar disso? E esse versículo pequenininho, nos ensina 3 coisas. Ele nos fala 3 coisas sobre ser desamparado por Deus. Sobre estar numa situação desagradável. A primeira coisa esse versículo fala que Deus desamparou. Sim ou não? Nós não lemos isso? Vamos ler de novo? 2 Crônicas 31. Contudo, nos negócios dos embaixadores dos príncipes da Babilônia que lhe foram enviados, a perguntar acerca dos prodígios que se fizeram naquela terra, Deus, o que está escrito aí? Deus desamparou. Deus desampara. Deus nos desampara. Não é o cérebro que está falando. É a palavra. E é a vida. O que é desamparar? Vamos lá, me ajuda. Você já ouviu isso? Vamos falar. Não dar suporte. Não dar suporte. Muito bem. Quando que você se sentiu desamparado? Pensa uma vez que você ficou desamparado. Você esperava a ajuda de alguém e aquela ajuda não veio. Sim ou não? Né? Você achava que alguém ia segurar a sua barra, que alguém ia segurar a sua bronca e ela não o fez e explodiu na sua mão. Sim ou não? Você achava que alguém ia te ajudar e aquela pessoa não te ajudou. Você ficou desamparado. E às vezes a gente tem a impressão que Deus nos desampara. Não temos a impressão, Ele nos desampara de vez em quando. Só que esse desamparar não é o sentido de abandonar a própria sorte, ou melhor, trair a confiança. Não é nesse sentido. Desamparar aqui é no sentido literal da palavra. Desamparar. Sim ou não? Esse púlpito está me amparando, não é? Mas se o púlpito se mexer, deixar de amparar. Isso é ruim? Depende. Com Deus, nunca. Mas depende. E o que o Deus colocou no meu coração, quando eu estava lendo esse versículo, uns dias atrás, quando eu preparei essa mensagem, eu estava ensinando meu filho caçula a andar de bicicleta. Ganhou a bicicletinha dele lá, e a bicicletinha vem com 2 rodinhas. Qual é a função das rodinhas? Amparar. Muito bem. A rodinha ampara a criança, porque ela não tem o equilíbrio. Então ele subiu na bicicletinha dele, passou 1 ano, passou 2 anos,
E eu ia, vamos tirar a rodinha. Ah, todos os amiguinhos do mesmo tamanho já sem rodinha, todos os amiguinhos andando de bicicleta sem rodinha. E ele não queria, ele não deixava, ele chorava. Aí, negociei com ele. Não, vamos tirar uma rodinha. Não, eu vou cair. Não vai. Papai promete que você não vai cair. Fui lá, tirei uma. Aos prantos dele, fui lá, tirei uma rodinha. Sentei, botei a mão, tirei. E ele ficou todo feliz. Ele percebeu que ele podia andar de lado. Eu consigo andar por ele só numa rodinha. Tá? Só que sem ele perceber, ele, de vez em quando, equilibrava. Quando ele estava bem, falei, Gabriel, vamos agora tirar a outra rodinha. Não, papai chorou, senhor. Não ando mais de bicicleta. Eu tirei a rodinha. Não ando mais de bicicleta. Não vai andar, vem cá, peguei. Vou fazer o seguinte, você não vai ter rodinha, mas o papai vai segurar. Você aceita com o papai segurando? Ah, não sei. Sentou, eu segurei no banco. Aí falei, pode, tira o pé do chão. Você não vai cair. Segurei com força e ele... E viu que estava seguro. Eu falei, agora pedala. E eu fui segurando. Uns 10 metros eu já tinha visto que ele andava sem a rodinha. Aí, papai, eu falei, não estou te ouvindo. Ele só percebeu uns 20 metros que ele estava chegando. Eu o desamparei. Mas era necessário. Eu não desamparei o meu filho para ele cair e se ralar todo. Eu não o larguei para que ele perdesse a confiança na sua capacidade. Eu não o larguei para jogar numa situação que ele não gostaria de estar. Eu fiz aquilo para ele crescer. Eu fiz aquilo para ele melhorar. Eu fiz aquilo para ele amadurecer. Deus também te desampara e me desampara desse jeito. Quem já orou por vaga de estacionamento e a vaga apareceu? Mas foi no começo, tenta agora. Por quê? Porque quando a gente é novo na fé, Deus faz as coisas. Você pede, Deus, eu sou uma vaga. Ele move o céu, eu fico imaginando ele lá no trono, assim, né? De flanelinha. Eu preciso de uma vaca. Entendeu? Para poder gerar a vaga para você. Deus empenha força. Você precisa de milagres, você precisa de coisas. A nossa fé jovem, a nossa fé imatura, precisa de sinais, precisa de rodinhas. Nós estamos no apoio do irmão, nós estamos no apoio do pastor, nós estamos de gente ao nosso lado. Eu me lembro quanta gente se envolveu na minha conversão. Quanta gente ficava horas conversando comigo, me explicando as coisas, que eu falava, mas por que isso, por que aquilo, o que isso quer dizer? E o sujeito ficava horas lá comigo, me explicando, abrir a mão, cuidando de mim. Só que eu e você não podemos permanecer crianças para sempre com Deus, nosso Pai. Ele não quer que a gente seja bebezinho de colo, que precisa de mamadeira, que precisa que troca fralda, que precisa de atenção. Ele quer que eu e você sejamos o próprio Deus. Que nós amadurecemos, que nós amadureçamos, que nós atinjamos a estatura de varão perfeito. Sabe o que isso significa? Ser adulto. Quando Paulo fala isso, ele está falando que espera que eu e você nos tornemos adultos e deixemos de ser crianças. Quem toma leite toda hora? Quem daqui toma leite toda hora? Nenhum de nós. Pode até gostar, minha mulher adora leite. Minha mulher toma uns 2 copos por dia. Tem gente que gosta. Mas eu não tomo mais leite. Deu para entender? Por quê? Porque eu amadureci, eu quero alimentos mais sólidos, eu quero feijoada. Alguns aplicativos. Eu quero pizza, ou churrasco. Por quê? Porque eu sou adulto, eu não quero leitinho. Então Deus desampara.
Mas Ele não nos desampara para nos trair como traição. Ele nos desampara para que nós aprendamos a andar sozinhos. Para que nós saibamos como enfrentar situações, dificuldades. Para que nós, aprendendo a andar, possamos cuidar de quem ainda não sabe. Deu para entender? Deus nos desampara para ver como a gente se comporta. Se nós vamos sentar no chão e chorar, ou se nós vamos enfrentar as situações. Uma segunda coisa que Deus nos fala aqui, depois que Ele fala, Deus o desamparou para testá-los. Quando eu me converti, eu aqui na igreja, primeira vez, algumas pessoas falam assim, não, Deus não prova ninguém não. Deus não testa ninguém não. Engano. Está escrito na Bíblia que Deus os testa. Que Deus nos leva a enfrentar desafios para ver como nos trair. Ele faz isso. Ele faz isso. Ele não fez os 3 na fogueira? Sim ou não? Ele não deixou os 3 serem lançados na fogueira? Mas ele estava lá junto. Sim ou não? Ele não testou Pedro? Várias vezes. Não só na vez que o galo cantou, mas como naquela vez que as pessoas dizem que quem eu sou? Sim ou não? Deus nos poder. Deus nos testa aqui. E Deus nos testa para saber se pode confiar na gente? Sim ou não? Não. Por que não? Porque Ele, mais alto, já sabe. Porque Ele já sabe. Ele sabe tudo. Inclusive o que eu e você não sabemos. Inclusive o que eu e você podemos ou não podemos. Ele sabe. Então para que Ele testa? Para que eu e você saibamos quem nós somos. Ele sabe. Pedro achava que sabia quem era responsável. Não achava? Sim ou não? Jesus sabia mais de Pedro do que o próprio Pedro. Sim ou não? Sabe essa história? Jesus, à noite que ia ser capturado, na hora que ele ia ser capturado, ele fala, diz, olha, eu vou ser capturado. Eu vou morrer. E o Pedro fala, não, de maneira nenhuma. Eu estou com 2 espadas, eu puxando a espada. Não vai morrer, não. Vou e aviso, você vai me desamparar. Você vai me abandonar. Desamparar no sentido de trair, hein? Não é aquele que é. Você vai me desamparar. Não, gênio, só está falando bobagem. Eu vou dentro. Aí só assim, antes que o galo cante 3 vezes, você. Antes que o galo cante 2 vezes, você vai ter me negado 3. Quem estava certo? Quem estava certo? Jesus ou Pedro? Quando que Pedro descobriu que Jesus é quem estava certo? Depois que ele foi provado. Até onde eu e você estamos dispostos a ir por Cristo? O quanto eu e você estamos dispostos a renunciar, a abrir mão, a abandonar por Cristo? Ele sabe. E eu vou ter que descobrir. Quando a professora faz prova, você já fez prova, você já estudou. Chega numa aquelas questões. Pergunta, a professora sabe o que tem que escrever ali? Ela conhece a matéria? Tanto conhece que ela é a sua professora. Quem que precisa aprender? A prova serve para saber, para quem saber o quanto sabe? O aluno. Se o professor da faculdade, cálculo 2. É bom ou é ruim?
É mais fácil, não é mais vídeo? É um livro. Ele entrava na sala, ele falou assim pra gente: uma prova no primeiro semestre, uma no segundo semestre. Já é um negócio terrível, né? Você não tem chance. Ele entrou na sala, todo mundo preocupado. Ele passa as provas. Senhores, daqui 2 horas eu volto. E saiu. Né? Cara, me faltou perto da porta, bora mesmo. Já começaram a fazer. Inclusive fizeram um conjunto. Nós pegamos o Toneto, que era o cara que mais manejava lá na terra. Marcelo Toneto. Fizeram a prova. Chegou 2 horas depois, voltou. Mal bagunça na sala, dando feliz as provas na mesa, ele pegou as provas, botou embaixo do braço e foi embora. Vem a prova, segue para todo mundo. Nós falamos, não é possível. Segue para todo mundo, estou falando, tem gente que não, efetivamente colou, tem gente que não acertou e tal. Segundo semestre, o pessoal relaxou, gente. Porque no primeiro semestre todo mundo, ó. Aí no semestre só deu uma relaxada, na hora da prova, vamos lá do Toledo. Está gravando isso, valeu, Gabriel? Aí chegou lá, todo mundo tranquilo, tal, pega a prova, tal. Aí ele começa a distribuir. Aí o senhor não vai ficar na sala hoje também? Não, vai ficar chapotando. Não vou ficar não. Mas por que o senhor não vai ficar? Ele falou, porque não sou eu que os reprovo, é a vida. Até mais. E ele tinha razão. E muita gente não colou. Ele deu aula para a gente vários anos. Porque realmente, o que ele ensina lá, ele deu essa matéria, depois deu pontos, depois ele deu cálculo estrutural, entrevista, deu umas matérias assim, tudo fácil. As mais difíceis. E deu, aqueles meus amigos que não sabiam a matéria, estão hoje trabalhando em prédios, construindo, projetando. Não é o professor que reprova, é a vida. A prova serve para eu e os meus companheiros de sala sabermos o quanto a gente estava evoluindo. E mais que isso, a dele foi bom para nos mostrar a nossa ética. Eu percebi como eu era falho, como me faltava. A prova que Deus nos coloca, a prova que Deus permite que venha sobre a nossa vida, não é para Ele nos conhecer, não é para reprovar a mim e você, é para mostrar para mim e para você quem nós somos e com quem nós estamos lidando. A prova não vem para destruir, vem para ensinar. O desamparo não vem para destruir, vem para ensinar. E a terceira coisa que o versículo fala aqui para a gente, Deus nos desamparou para testá-lo, a fim de saber tudo o que havia no seu coração. Vai coisa no seu coração? Não vai? Sim ou não? Claro que vai. No meu coração vão milhares de coisas. O meu coração está preenchido com centenas de sentimentos, de informações. Lembrando que nesse período do Evangelho, o coração era a sede do intelecto. Tá? Quando a Bíblia fala nesse período que coração esquadrinhou o seu coração para ver que pensamentos havia. Eles entendiam que o coração era a sede da razão. Está claro isso? Então, quando ele fala assim, por isso fala, Davi, homem segundo o coração de Deus, porque aquele que tinha sentimentos bons. Não, é porque ele pensava do jeito que agradava a Deus. Não é porque ele ficou emocionado que Deus amava ele. É porque ele pensou assim, pô, Deus precisa de uma casa. Entendeu? Então quando fala coração, e Deus quer saber o que vai no meu e no seu coração, Ele quer saber o que vai na nossa alma, o que vai na nossa psique, o que vai na nossa mente.
Ele se importa, Ele quer saber o que eu e você pensamos, Ele quer saber como eu e você encaramos as situações, os desafios, os problemas, as bênçãos. Nós trazemos uma carga de história dentro de nós. Nós trazemos anos de desilusões, nós trazemos anos de alegria. E isso se equilibra dentro de nós. Nós temos, alguns de nós têm pais amorosos, alguns de nós tiveram pais espancadores, alguns de nós sofremos bullying e alguns de nós bulimos, eu não sei se é essa palavra, praticamos o bullying. Alguns de nós tinham centenas de amigos e alguns de nós eram solitários. Nós somos milhares de opções misturadas. E quando a gente chega a Cristo, isso está tudo ferido, isso está tudo confuso, isso está machucado, é uma história machucada, é uma história distorcida, são experiências ruins. Paulo as chama de esterco. E isso tudo, e aí Deus tem que desembaraçar esse nó na nossa cabeça. Você concorda comigo que fica difícil lidar com isso? Imagina uma jovem que sofreu violência do pai.